Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira, vésperas aí do jogo da Sul-Americana, jogo este, para o qual nitidamente foram poupados Verratti e Coutinho. Tá errado. Se tiver que poupar esses jogadores, poupa na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. O Brasileirão é o nosso campeonato. Estamos a 1 ponto da zona do rebaixamento. E se cair, tem muita perda financeira, muito maior do que os valores que supostamente se tente amealhar nas competições, nos torneios Copa do Brasil e Sul-Americana. No meio de vários e vários erros, um acerto. Saiu aí que o Betinho, segurança do Vasco, o agressor segurança ou segurança agressor, foi demitido. E a palavra é essa: dispensa, tecnicamente, em direito do trabalho, é sem justa causa. E o Betinho deveria ter sido demitido, ou foi demitido. A matéria não diz exatamente a diferenciação, óbvio, se foi por justa causa ou não. Deveria ser justa causa. O Vasco, a sua história de luta contra preconceitos, não pode aceitar nas suas trincheiras, né? Mesmo sendo um segurança, agressor. E eu defendi o Betinho lá contra o Furacão, naquele lance do Furacão, contra todo mundo, né? Marcelo Santana, a mídia. Ali eu falei, pera lá. A minha vertente de advogado, ela pressupõe uma análise com vagar. Processo, devido processo legal, para defesa contraditório, sentença, possibilidade de recurso, e ao final, né, o trânsito em julgado, aí sim a pessoa é culpada e tal. Mas para o Vasco, para um clube do tamanho do Vasco, não há a menor possibilidade de você pensar com aquelas imagens que ele possa continuar no Vasco, né? Logo, Betinho, nada contra ele, mas ele não pode fazer parte do Vasco agredindo um torcedor. E vai ter aí, né, repercussão sobre o Vasco. Aquele rapaz que foi agredido vai entrar com processo, vai ganhar, né? E é mais uma grana aí que o Vasco vai perder. Assim como talvez perca aí pro rapaz, né? Eu até dei uma informação errada, soltei um vídeo de forma equivocada, que o rapaz tinha morrido. Não, graças a Deus não. Só quebrou o fêmur e tal. Foi uma informação errada, né? Na verdade eu não dou informação, foi uma opinião errada sobre um fato que inexistiu. Não houve óbito da criança, graças a Deus. Sim, problemas sérios, mas não tão sérios como o perdimento da vida, né? Bom, seguindo aqui, nessa toada aí de não aceitar preconceito, luta contra tudo, contra todos e blá blá blá, agora o Miguelito do América Mineiro está sendo aí acusado de ofender o jogador Alano do Operário, né? Chamando de ofensas racistas. E aí, é claro, está naquela discussão se é racismo, se é injúria racial, vai cair na injúria racial e blá blá blá, máximo de 5 anos, primário ninguém vai preso se não tiver violência ou grave ameaça, né? Então, complicado. Difícil isso aí, né? Então, vamos seguir aqui. Vasco deveria ter soltado uma nota
para dizer: América, Mineiro e Operário, estou de olho aí nessa situação, né? E quem conhece o presidente do América Mineiro, um fanfarrão, que ano passado, ano retrasado, Vasco jogou lá, acusou o Vasco de se beneficiar da arbitragem, blá 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 e tal, já defendeu de plano o seu atleta, né? Não, porra, o Miguelito não fez nada não, é absoluto, calma, as imagens vão ser aí reunidas, vai ser feita uma leitura labial e punição grave a esse atleta. Não, atleta. Não há condição de você ter um racista, né, um giriador racial, agora em 2025, que vá para os quintos dos infernos ser preconceituador, ser preconceituoso lá, mas não no futebol, né? O Vasco tem que continuar aí dando esse exemplo e soltar uma nota sobre isso, né? Eu sempre falo aqui, acho que nas questões mais importantes o Vasco não se mete, ou se mete pouco, né? Tem que se apresentar. Bom, outro assunto. Edmundo falou: Pedrinho me expulsou da Sempre Vasco e tal. Primeiro momento, a gente acha que é da Sempre Vasco, da chapa, do estatuto da Sempre Vasco, né? As associações têm seus estatutos, né? Lá em 2002, o Código Civil tentou colocar os artigos lá para que pudesse alguém se imiscuir na associação. O Supremo vetou, isso caiu. As associações, desde que não burlem as regras da Constituição e leis infraconstitucionais, não podem ser objeto de intercessão do Estado, né? E aí, voltando para cá, essa questão do Edmundo, Pedrinho me expulsou da Sempre Vasco, reitero, achei que fosse da chapa, do estatuto, mas ontem fiquei sabendo que era mero grupo do WhatsApp, né? Mero grupo do WhatsApp da Sempre Vasco. O Pedrinho tirou o Edmundo, e não teria lógica, né? Edmundo metendo a porrada no Pedrinho, Sempre Vasco à frente, junto com os roxos, né? Continuarem juntos no WhatsApp. Não tem sentido. Mas um inscrito me perguntou: o Pedrinho poderia fazer isso? Pode. Tem que se ter acesso ao estatuto da Sempre Vasco, as formas de exclusão ou expulsão de um associado, e faz-se lá os trâmites normais e vamos embora, né? Vamos embora. Bom, mais uma coisa que eu esqueci de falar, um vídeo que eu soltei para trás, não sei se foi ontem ou anteontem, né? Acho que o Vasco não perdeu só pela venda do mando de campo. O Vasco perdeu porque é inferior, até jogou bem, falei sobre isso. Mas, neste momento, quanto menos se vender mando de campo, faz com que o Vasco fique mais forte ou menos fraco. Então, não sou leviano de dizer que o Vasco perdeu porque vendeu o mando, mas prejudica sim, faz o Vasco não ficar tão forte, ou faz o Vasco faz o Vasco ficar menos fraco, não faz o Vasco ficar menos fraco, o Vasco tem que ficar menos fraco. Então, nesse momento aí, há um ponto da zona de rebaixamento, não pensar-se em venda de mando de campo, tem que pensar sim em enxugar as receitas, né? Quer ver uma boa receita aí? Manda embora o Souza, Alex Teixeira. O último jogo aí, mais uma chance para Alex Teixeira. Esquece, não dá, né? Bom, Edmundo disse que foi expulso a Sempre Vasco e daqui para frente vai viver para tirar o Pedrinho da cadeira da presidência. Fatalmente, ele vai se candidatar ou unir-se a algum candidato. Júlio Blandt falou mal pra caceta. Pedrinho falou mal do Júlio Blandt. Mas política é nojenta, política é suja, né?
quem tem mais idade jamais iria entender, né, o atual presidente do Lula, que eram inimigos mortais no passado. Agora é um vice-presidente, bate continência. Não falo sobre política, mas estou colocando um paralelo, né? Uma hora você é inimigo mortal, outra hora você é amigo, dependendo do objeto que você quer, né? Isso descortina muita coisa, né? Qual a chapa que ele vai seguir? Vai se unir aos roxos? Acho que sim. Bom, Léo Jardim. 40 milhões e a multa do Léo Jardim, tem contrato até final deste ano. Podendo chegar a 2026, se ele jogar nessa temporada mais de 60 partidas, né? Perdão, mais de 60% das partidas. Aí um inscrito meu falou aqui, mas se chegar com 10 milhões de euros, né? 60 milhões de reais, 50 milhões de reais, leva e tal. Muito cuidado, muito cuidado. Por mais que você fale que o Verratti atrapalha, que o Verratti prejudica as transições, o Vasco tem que jogar também para o Verratti, não só para ele. Esse é o pulo do gato, né? Se o Vasco aprender a jogar também para o Verratti, em alguns momentos o Verratti vai jogar faltas, cruzamentos, jogadas que possam com retomada de bola nas pontas, e vamos jogar por dentro também, por baixo. Mas por mais que você fale que o Verratti, agora, se o Verratti estivesse em campo, ia prejudicar o time, ia ficar lento e tal, mas o cara faz gol, pô, e o Vasco não faz gol, sei lá, há 5 partidas, o Vasco não faz gol, ou o Vasco não fez gol em 5 partidas para trás, né? Couto, bota em algum momento, vai renovar, bota em algum momento, depois tira e muda. O problema dos técnicos no Brasil é que eles não conseguem ter mais de uma forma de jogar. Botou o Couto, vamos jogar de uma forma. Couto cansou. Parece que o Payet vai até julho. Não tem Payet. Eles colocam o Payet, não tem jeito, né? Joga de outra forma. Joga com 3 atacantes, como jogou aí, de rapidez, como jogou aí contra o Palmeiras, né? Com o Nuno sendo um pouco mais meia criador, né? É complicado isso aí. Sigo aqui torcendo para o Vascão. Faço aí desde 7 anos de idade, né? Não vai ser diferente agora. Graças a Deus sou Vasco, até morrer. E mesmo esse monte de mazelas aí, um monte de brigas, de egos, de acusações, de agressões, de vergonhas, né, na mídia, seguimos aí acompanhando o Vascão. Esperar agora no próximo jogo contra o Porto Cabelo uma vitória ou um empate, né? Não sei como o Porto Cabelo vai jogar contra o Vasco, mas não vai jogar recuado. O Lanús veio aqui e jogou em cima do Vasco. Os primeiros 30 minutos de jogo Lanús e o Vasco, parecia que o Vasco era o Lanús e o Lanús era o Vasco. Parecia que o Lanús estava jogando na sua casa e não na casa do Vasco, né? Mas era o Carille com outra proposta, linha média, às vezes linha baixa. Vamos ver agora. Não quero o Pedrinho como técnico. Não tem ainda supedâneo, estofo, casca, né, carenagem para comandar o gigante. Mas achei que o jogo contra o Palmeiras foi legal. Foi bem. Marcação por vezes lá em cima. Time aguerrido, marcação forte. 3 volantes em alguns jogos. Tem que ser... É obrigatório, né? Com um na frente. Às vezes Tietê, Friso, fazendo a parte defensiva, se juntando aos outros 2 volantes. Na fase ofensiva, dividindo a marcação da criação. Dividindo a marcação da criação. Não falei? Dividindo a criação, né? Com meia, ora pode ser o Nuno, ora pode ser o Couto. É o que tem aí. É o que tem, né? Vamos aguardar agora a janela. E uma coisa para fechar aqui muito importante, né? Já soltei um vídeo até contrariando, pedindo desculpas ao professor Zé Humberto, né? Tem um canal de empresarial, especialista, douto empresarial. Sou um mero advogado, mas lá eu dizia, olha, o professor Zé Humberto, aspas, se os credores não aceitarem o plano de recuperação, falência.
e o Vasco acaba de entregar o seu plano de recuperação. O professor Zé Humberto, aspas, se os credores não aceitarem o plano de recuperação do Vasco, é falência, fecha aspas. Não é assim que a banda toca. Se tiver uma coisa bem perto do normal, bem palatável, né? Forma de pagamento ok, valor da dívida ok, o juiz se substitui aos credores e fala não, pelo princípio da continuidade da empresa e por outros princípios, né? O Vasco presta serviço social. O Vasco ele ajuda a manutenir e a sustentar milhares de famílias ali ao entorno de São Januário, né? Então, muita calma. O Vasco apresentou seu plano de recuperação judicial, os credores vão ser ouvidos, vai vir a resposta dos credores, pode haver um ajuste, e eu digo, para quem fala o contrário, né? Para quem coloca na capa Vasco próximo da falência. Vasco estaria próximo da falência se não houvesse a recuperação judicial. Levaram o Vasco para a merda onde está. Agora fizeram a recuperação judicial, segue para conseguir pagar isso aí, né? Até o final, né? E outra coisa, não confundir, contratar jogadores com o que eu falo de austeridade. O Vasco não pode repetir o que o Corinthians faz. O Vasco pode falir, o Corinthians não pode falir. Mais trato, mais calma ao falar aí, pessoal, que o Vasco não contrata, tem que gastar e tal. O Vasco acabou de colocar o Ryan, a futura venda do Ryan para pagar despesa de credor, para pagar crédito de credor. Então, muita calma nessa hora. O Vasco já está com ativos empenhados lá no pagamento dos credores. Então, muita calma nessa hora, né? Se gostou dos comentários, se inscreve no meu canal, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você gostou dos vídeos, né? Receber as notificações. Vasco em Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.